Apocalipse. Mas nos outros domingos nós começamos a ver a história de Esther e nesse momento nós vamos ler um trecho em que a Esther ainda não aparece. Eu sei que alguns de vocês conhecem bem, inclusive, essa história, mas nós daremos atenção nesse momento ao capítulo 2, do versículo de 1 a 4, porque mesmo nesse pequeno trecho, e que talvez aparentemente não esteja acontecendo tanta coisa assim, nós temos lições importantes para a nossa vida e mesmo para a igreja que se reúne aqui. Então, nossa leitura em Esther 2, de 1 a 4, se você puder, após a nossa leitura, mantenha a sua Bíblia aberta também nesse trecho e procurando no coração mesmo, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a você e certo de que Ele está trabalhando na vida daqueles que estão conosco também aqui nesse final de tarde. Esther, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Nós lemos aqui já esse comecinho do capítulo 2, primeira expressão é passadas estas coisas, ou depois disso. Só que esse depois disso, ou passadas essas coisas, não é uma expressão que serve só para quem não viu o primeiro capítulo, voltar no primeiro capítulo, lembrar e agora seguir para o segundo capítulo. Esse passadas essas coisas traz embutido, incluído ali, uma série de acontecimentos e mesmo de atitudes que são muito importantes na história do reinado do rei Assuero. Então, passadas essas coisas, que coisas? O rei Assuero era casado, havia sido casado com Vasti, e num momento de festividade e bebedeira infindável, inclusive sem qualquer pudor e respeito, ele exigiu que a rainha comparecesse diante dessa festa para mostrar não apenas todas as belezas do reinado, mas a beleza da própria rainha. E ela recusou. E como ela recusou, foi feito um decreto que não é nem bem um divórcio. O divórcio tem um lado e tem o outro. Ali era o rei, ele que mandava, ele mandava em tudo e todos como se fossem apenas objetos, e ela foi impedida de comparecer na presença do rei para sempre. Então tinha acontecido isso. Mas não tinha acontecido apenas isso, porque a gente vai lendo do capítulo 1 e segue pelo capítulo 2 e tem a impressão que as coisas aconteceram rapidamente. Só que se você coletar algumas informações do capítulo 1 e de alguns versículos que vão vir aqui na frente, você vai perceber que passadas estas coisas é um período de pelo menos 4 anos depois. Não é que ontem o rei fez um decreto contra a rainha e hoje, agora ele está lembrando de algumas coisas. Não, se passaram cerca de 4 anos. E se você, por experiência própria, olhar para a sua vida e tentar voltar 4 anos atrás, mesmo que você tenha feito pouca coisa, aconteceu muita coisa. Mesmo que você fale assim, não, mas os 4 últimos anos, tem uns 2 aí de lambuja que é pandemia, não deu para fazer muita coisa, mas aconteceu muita coisa. Então, passadas essas coisas, são 4 anos, não são apenas alguns dias ou algumas horas. Então tem esse decreto contra Vasti, tem esses 4 anos que se passaram, mas tem um outro acontecimento aqui que é muito curioso e de uma importância muito grande. O rei Assuero, como também seu pai, travou diversas batalhas contra os gregos. E qual que era um dos grandes desejos, uma das grandes ambições do rei Assuero? Meu pai não conseguiu, eu vou conseguir, eu vou derrotar os gregos.
E ele foi para batalhar contra os gregos. E o que aconteceu? Com toda a força, com toda a autoridade, com todo o seu exército, com muitas outras vitórias, ele vai enfrentar os gregos e ele perde, como seu pai tinha perdido também. Passadas essas coisas, é um cenário de vergonha, de derrota, de constrangimento, de orgulho quebrado também. Passadas essas coisas, quando já é apaziguado o furor do rei, ou quando a ira dele tinha acabado, quando a raiva passou, você já ficou irritado com algumas coisas e com outras coisas você ficou muito irritado. Lamentavelmente, às vezes a gente vê situações em que as pessoas ficam enraivecidas ano após ano. Graças a Deus não é a coisa mais comum. Espero, no nome de Jesus, que nenhum de nós aqui tenha alguma raiva guardada por um período de 4 anos. E se tiver, Deus te abençoe com refrigério e transformação, porque é uma coisa ruim e ruim demais. Essa raiva do rei demorou aí seus 4 anos para ir embora. É agora que ele está ali mais tranquilo. É agora que ele parou de ranger um pouco os dentes, de roer as unhas, de lembrar com ódio aquilo que a rainha fez tão desrespeitosamente contra ele. Ele, colocado ali como se fosse, e não era, mas como se fosse o rei do universo, não consegue mandar na própria mulher, porque ela não é apenas um objeto. Agora a raiva passou. Agora que já tem esse decreto contra Vasti, já passaram 4 anos, agora que ele já foi derrotado contra a Grécia, agora que a raiva passou, ele se lembrou. E ele se lembrou do quê? Ele se lembra da Vasti. Você pode ver que versículo 1 ainda vai trazer essa informação. Lembrou-se de Vasti. Será que ele lembrou com saudades? Será que ele lembrou de alguns momentos muito agradáveis que eles passaram juntos? Será que ele lembrou com saudades de algum momento em que Vasti fez alguma coisa muito especial para ele? Talvez um presente, talvez uma comida especial, uma homenagem. Será que ele lembrou com saudades da Vasti, que como a própria Bíblia registra, era uma mulher muito formosa, e eu tive junto de mim uma mulher que era bela, que era inteligente, que era excelente, era bonito, não tinha foto na época, mas se tivesse, ver os dois na foto juntos, em pose real, ele lembra da Vasti, me parece, com alguma saudade. Mas ele não lembra só da Vasti, ele lembra do que a Vasti havia feito. Será que nessa hora a raiva não voltou pelo menos um pouquinho? Ai, estava tão bom, lembrando, talvez até sonhou, dormiu, sonhou, belos momentos românticos com a Vasti, e quando acordou, mas a Vasti fez isso contra mim? Que raiva! E aí a raiva volta. Eu acho que essa raiva voltava de vez em quando, até por causa da lembrança, da recordação, da memória do rei Assuero. Que mulher eu tive ao meu lado como minha rainha, mas que raiva que ela me fez passar. Que vergonha, que desonra. Então tem saudade de um lado, mas está misturado também com esse tipo de raiva. Ele lembrou da Vasti, ele lembrou do que ela havia feito, mas ele lembrou também do decreto que ele estabeleceu contra Vasti. E eu suspeito que ele tem saudade, que ele tem raiva, mas por causa dessa frase, eu suspeito, não sei o que você acha, que ele teve remorso. Porque lá no capítulo 1, a gente fica sabendo que ele se consulta com homens que são considerados sábios, os mais sábios de todos. E eles dão esse conselho, mas ele atende esse conselho, talvez sem muita reflexão, sem pôr a mão na consciência, sem procurar uma outra alternativa. Ele não tenta conversar com ela, ele não dá uma segunda chance, ele ouve os sábios e decreta. Será que eu podia ter feito diferente? Será que eu poderia ter feito de uma outra maneira? Você e eu, a gente tem a experiência com isso, de quantas e quantas coisas a gente fez de um jeito e depois ficou pensando, mas se eu tivesse feito de outra maneira, será que não era melhor? Será que o resultado não era
mais satisfatório? Eu e você, a gente não é artista de televisão, já falei isso aqui alguma vez e vou repetir, porque para mim sempre é emblemático isso. Entrevista com artista famoso, que conta a sua história de vida, a sua carreira artística, seus grandes sucessos, tudo que ela passou na infância, na adolescência, e o sucesso e o dinheiro que ela conquistou, e aí o repórter sempre tem que ter essa pergunta: você teria feito alguma coisa diferente? E a resposta normalmente qual que é? Não, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Mentira! Bobagem! Nem que fosse amarrar o cadarço diferente, com mais atenção para não trupicar no meio da rua, a pessoa teria feito alguma coisa diferente. É muita ignorância alguém achar que se voltasse no tempo ia fazer tudo igualzinho, sem qualquer remorso, sem qualquer tristeza, sem qualquer arrependimento. Certamente, quando a gente olha para trás, diga a você mesmo. Você não falou: olha, eu queria ter feito tal coisa diferente. Se eu soubesse, eu não teria aceitado essa oportunidade, eu não teria ido morar em tal lugar, eu não teria feito assim. Olha, não tenho grandes traumas, nem grandes decepções na minha vida, mas alguma coisa eu teria feito diferente. Será que quando Assuero lembrou do decreto que ele estabeleceu, falou: será que eu, que acho que mando em tudo, não podia ter feito algo diferente, ter uma solução mais satisfatória, porque agora eu estou com saudade da Vasti. Então, essa lembrança carrega muita coisa, tanto da Vasti, talvez com um pouco de saudade, do que ela havia feito, com um pouco de raiva, do que ele havia decretado, com algum remorso, mas preste atenção ainda a essa mesma expressão: ele se lembrou. Será que ele aprendeu alguma coisa? Quantos acontecimentos, também na nossa vida, eu digo isso para a gente entender e se identificar aqui com o Assuero, a gente lembra de algumas coisas: olha, eu aprendi algumas lições, mas foi duro. Me avisaram, me aconselharam, tentaram me corrigir, mas eu não dei ouvidos. Mas olhando hoje para trás, eu vejo que eu tenho que andar de um jeito diferente. Ou se fosse só música popular brasileira, hoje eu ando devagar, porque eu já tive pressa. Normalmente, quando a gente lembra de alguma coisa, a gente tem o privilégio de aprender alguma coisa com aquilo que a gente lembra, mas o rei Assuero, aparentemente, não aprendeu nada. E muitas pessoas que olham para essa história, que é uma história verdadeira, ela aconteceu de verdade mesmo, mas eles olham para essa história como se fosse quase que uma tragédia trágico-cômica. Porque como é que você tem o imperador do mundo daquela época lembrando de coisas sem aprender nada? Tendo seu orgulho ferido, mas continuando orgulhoso. Porque veja que o texto está mostrando o que de fato aconteceu. Deus, na sua grandeza e bondade, ele registrou essa história verdadeira, para que a gente pudesse ver e se espantar com isso. Não tem cabimento. De novo, eu e você, tão pequenos, limitados, ignorantes, aí tem pelo menos o item ali no nosso currículo de ter aprendido com alguma coisa que a gente fez de errado. E se alguém chamasse a gente para assumir o império do mundo, a gente ia falar: não, eu não sou capaz, eu não tenho essa pretensão, eu não tenho essa condição, de forma alguma. Mas também, se a gente faz alguma coisa errada, a gente lembra e fala: olha, estou sendo teimoso de novo, devia ter aprendido alguma coisa. Mas o Assuero, tão grandioso, tão honrado, tão admirado pelo mundo da época, aparentemente não aprende nada, tanto que o que vai acontecer na sequência acaba comprovando esse fato, porque a passagem diz de coisas que já haviam acontecido, daquilo que ele lembrou, mas também como é que vão procurar moças. O que acontece? Os servos do rei dão uma ideia. E qual que é a ideia? O rei está sozinho. Era bom que ele tivesse rainha. Vamos dar um jeito do rei ter rainha de novo. E aí, a rainha, Vasti, ela era bonita.
Então a gente tem que achar a moça bonita. E o moça aqui já é uma informação importante, porque tem que ser jovem. Como é que a gente vê? Estamos até acostumados com isso. É feio, é errado, mas acontece. O camarada ali, 40, 50 anos, acaba adulterando com a mulher, e muitas vezes ele arranja o quê? Uma moça mais nova. O rei, às vezes na nossa mente, a gente imagina o Assuero e a Esther na mesma idade, né? Ele já era mais velho. Ele já havia sido casado. Agora está procurando moça virgem. E naquela época, moça virgem é novinha. Não é gente adulta, é gente nova. Até porque não só entre as moças, mas entre os rapazes, o costume era muito diferente de hoje em dia. Hoje tem gente que vai casar com 30, 35, 40 anos, normal. Mas naquela época, um rapaz de 12 anos já passava para a idade adulta. Então é alguém muito jovem que vai ser selecionado agora para ser a nova rainha. Tem que ser jovem, muito mais jovem que o rei. Mas tem que ser bonita, de preferência mais bonita do que a Vasti. Então tem alguns critérios, algumas sugestões que vão ser colocadas aqui. Elas têm que ser jovens, elas têm que ser virgens e elas têm que ser bonitas. Essa sugestão vem dos servos. E aqui uma coisa para a gente parar para pensar. Porque lá no capítulo 1, quem dá a sugestão do decreto para o rei são os sábios. Aqui no capítulo 2, a sugestão não é mais dos sábios, são dos servos. E que, inclusive, na versão que nós lemos, são jovens. Nada contra os jovens, mas tem um contraste aí. Agora o rei não vai dar ouvidos para aqueles que aparentemente eram muito inteligentes. Lembra que a gente viu Provérbios 2? Onde está a verdadeira sabedoria? O rei não está cercado de homens que são verdadeiramente sábios, e agora ele vai dar ouvidos a servos. Nada contra o serviço que era prestado por eles, mas não são pessoas sábias também. Onde é que estão os sábios? Se eu e você precisamos tomar uma decisão importante na nossa vida, não é importante que nós estejamos cercados de sabedoria? Não é importante que a gente tome conselho com pessoas que são mais experientes, maduras, que têm uma outra visão da situação? Mas o rei não fez assim. Onde é que estão os sábios? E aí, esse servo sugere então essas que são moças, virgens e bonitas. E aí isso vai trazer uma outra pergunta, que é uma inquietação que a gente tem que ter também. Porque se a gente não sabe onde é que estão os sábios do rei, a pergunta agora é assim: o que o rei vai dar maior prioridade? As moças que serão procuradas, elas são sábias? Não necessariamente. As moças que vão ser procuradas para ser a nova rainha, elas são talvez mais submissas ao rei do que a Vasti? Não necessariamente. Elas têm que ser bonitas. A prioridade está em torno da beleza. Tem que ser jovem, tem que ser virgem e tem que ser bonita. Se ela é inteligente ou não, se ela é sábia ou não, se ela é madura, inclusive na fé ou não, se ela vai edificar o seu lar como a mulher descrita lá em Provérbios 31 ou não, tanto faz. Se ela vai ter uma atitude mais arrogante, mais teimosa e mais resistente do que a Vasti, deixa para lá. O importante é que ela seja bonita. Quando nós tomamos e precisamos tomar alguma decisão, além de precisarmos de sabedoria, a gente tem que considerar o que é de verdade a maior das nossas prioridades. Será que nós priorizamos às vezes mais a beleza do que a sabedoria? Ou mais a riqueza do que a dependência do Senhor? Será que nós valorizamos às vezes mais boas amizades que não nos confrontam do que amigos verdadeiros que são mais chegados do que irmão? Será que nós valorizamos às vezes mais a família do que o trabalho? Ah, mas está certo, né?
mas é porque às vezes a gente trabalha bastante para dar uma boa condição da família, porque de verdade mesmo, a prioridade não é a família, mas a realização profissional. Será que a gente quer tanto a bênção de Deus na nossa vida e no nosso lar, que a gente está priorizando mais a gente mesmo do que ao Deus dos altos céus? Percebe que essa sugestão que é dada aqui pelos servos do rei, nos ajudam a perceber tanto a importância de buscar sabedoria verdadeira, mas também de reconhecer quais são, sinceramente, as nossas maiores prioridades na vida. A sugestão desses servos que não são sábios, a sugestão de procurar moças virgens e bonitas, inclui também a sugestão de que essas mulheres sejam colocadas no harém do rei. E muitas vezes a gente tem visto essa história de forma romantizada. A gente tem visto essa história até tentando adequar para as crianças, mas tirando a realidade nua e crua do que está acontecendo aqui. Se você prestar atenção àquilo que o texto diz, você vai perceber que todas, ali no versículo 3, todas as províncias do reino, tinham essas moças, então todas as moças virgens que fossem de boa aparência e formosura deveriam ser levadas até o harém que ficava na cidadela de Suzã. Você imagina esse tipo de situação acontecendo? Então imagina aquela jovem moça que foi desprezada porque era nova demais. As mulheres mais adultas falaram, aqui você não tem vez. E ela ficou ali com a sua rejeição, com a sua decepção, deprimida, e vem um comissário de Assuero e pega essa moça e leva para Suzã. Talvez até passe na cabeça dela assim, tá vendo? Vocês achavam que eu era nova demais, mas olha para onde eu estou indo agora. E aquela outra moça, que era bonita, e talvez arrogante, soberba por causa disso, que se olhava no espelho ao estilo, não é a Branca de Neve, né, é a bruxa, né? Espelho, espelho meu, alguém mais belo do que eu, e agora essa moça, ela é capturada por esse comissário e é levada para a cidadela de Suzã. E aquela outra moça, decente, recatada e, portanto, também virgem, prometida em casamento para um belo rapaz. O que vai acontecer com ela agora? Também capturada pelo comissário e vai para Suzã. E talvez, numa mistura muito ruim, muito esquisita, inclusive, a mulher velha, que já não é virgem e que é feia, ficando mais contente, porque não vai ficar como uma escrava sexual em Suzã, do que aquela que, sendo jovem e virgem e bonita, agora vai ser apenas um objeto de desejo de um rei que é ignorante, que é autoritário, que não aprende com os próprios erros. Inclusive, a noção que nós temos do texto não é de um tipo de seleção, em que o rei, como talvez fosse de esperar, um homem honrado e respeitoso, procurasse conhecer amigável e decentemente as mulheres e depois tomar a sua decisão, e aquelas que não houvessem sido escolhidas pudessem voltar tranquila e alegremente para suas casas. Não é isso. O rei se deitaria com cada uma delas, noite após noite. E eu fiquei imaginando isso, e eu creio que se você prestar atenção a esse acontecimento, você vai perceber o quanto que isso é nojento. E após essa noite com essa moça, ela simplesmente volta e fica ali, aprisionada.
Porque aí o rei pode contar vantagem. Olha, o meu harém tem tantas mulheres. E se eu quiser que elas lavem o chão, ou que elas desencravem minha unha, ou que elas se deitem comigo, eu é que sou o rei. Não há algum tipo de postura decente de que porque agora ele vai ter uma rainha, ele precisa ter fidelidade conjugal com a rainha. Então, um absurdo de imoralidade, muito bem aceito por muitas pessoas no Império Persa da época, mas tão comum e tão fácil de entender nos dias de hoje, porque a gente vê esse tipo de podridão, de tantas formas, em tantos momentos, de tantas maneiras. É isso que está acontecendo aqui. É essa a ideia, é esse o absurdo que está sendo proposto para o rei. Então, nós temos uma situação que não tem nem um pouco de sabedoria, em que as prioridades que estão sendo valorizadas não são as prioridades corretas, e em que há algum tipo de escravidão imposta sobre aquelas mulheres. E mais, aqui o versículo vai mostrar que era necessário que essas mulheres recebessem todos os seus ungüentos, ou, para ficar mais fácil de entender aqui, todos os produtos de beleza que elas quisessem deveriam estar à disposição delas. Imagina isso? Talvez para as mulheres aqui presentes é mais fácil de imaginar que para os homens, porque para o homem, se tiver com o cabelo arrumado, talvez já seja o suficiente. Mas imagina todos os produtos de beleza que você deseja, que já te recomendaram e que você gostaria de ter à sua disposição, não parece talvez, num primeiro momento, algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício? Olha, você vai virar escrava sexual do rei, mas pelo menos uma vez na sua vida você vai ter todos os produtos que você quiser. Olha que tipo de propaganda ruim, né? Mas não é só isso, é pior. Porque olha só, a moça era jovem, e era bonita, e era virgem. Mas, agora, ela vai ter que usar os produtos de beleza da melhor maneira possível, porque depende dela convencer o rei de gostar mais dela do que os outros. É uma atitude impositiva, autoritária do rei, mas também completamente irresponsável. Então, meio mundo podia dizer, essa é a melhor pessoa para se tornar a rainha do rei. Falou, rei, não gostei por quê? Não gostei do aroma do perfume. É culpa dela. Se ela tivesse escolhido diferente, talvez ela tivesse sido selecionada para ser a rainha. Então eu coloco na sua mão, veja como é que funciona o mundo que jaz no maligno. Coloca na sua mão aquilo que você aprecia, para te responsabilizar das consequências. Ou em outras palavras, estraga com a sua vida e ainda diz que a culpa é sua. E a coisa é tão feia que a culpa é nossa mesmo. Porque sem Jesus na nossa vida, a gente entra nesse ciclo vicioso de se escravizar a coisas absurdas e se alegrar porque benefícios estão sendo oferecidos, que na verdade são só para nos escravizar mais ainda, e dar a ilusão que se você não teve sucesso na vida, não é porque você não tem potencial, porque todos têm potencial. Você pode ser um vitorioso, você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser o número 1 na sua empresa, você pode ter o carro do ano, você pode ter a família do comercial da margarina, você pode ser a pessoa mais feliz do mundo e o seu plano de celular ainda vai ser sem fronteiras. Se não der certo, a gente não está querendo dizer que a culpa é sua, mas a gente disse isso com outras palavras. Muito obrigado. É assim que funciona o mundo. Porque se todo mundo tem o potencial de ser vencedor, só não é vencedor quem não quer. A culpa é sua. Percebe como é que aquilo que a gente vê muitas vezes do dia a dia é o que está acontecendo aqui também? Aqui, está toda a perfumaria que você sempre quis. E
e você já é bonita do jeito que você veio ao mundo. Mas dá um jeito de convencer o rei de gostar mais de você do que dos outros. Todo mundo aqui é objeto sexual do rei, mas quem sabe você tenha o privilégio, se é que pode ser chamado de privilégio, de se tornar a próxima rainha. E veja só, uma dica, se você for a próxima rainha, quando o rei mandar, você obedece. Senão ele faz a mesma coisa que fez com Vasti. Não há sabedoria, as prioridades estão erradas, aqui não é nenhuma proposta, mas é uma imposição de escravidão, e também essa própria afirmação, e a gente deve pensar sobre isso, quanto que a gente depende da gente mesmo? Porque esse foi o estímulo ali, elas dependiam delas, dos perfumes e dos produtos de beleza delas. Se não tem sabedoria, se a prioridade está errada, a gente já se torna um escravo. E quando a gente se torna um escravo, a gente depende só da gente mesmo. E essa situação que está descrita aqui mostra o absurdo do ser humano que quer governar sem Deus em primeiro lugar. Mostra também a maneira como o mundo pervertido e escravizado ao pecado funciona. Mostra também como eu e você, muitas vezes, precisamos ter os olhos abertos. Deus precisa abrir os nossos olhos para a gente perceber os perigos e os absurdos e as ignorâncias e as inversões de valores que estão batendo a nossa porta. Algumas coisas haviam acontecido. O rei se lembrou de coisas e não aprendeu nada com isso. Aí existe essa proposta de se procurar essas moças. E aí então o rei mandou. Sabe essa brincadeira, né? O rei mandou, fica em pé. O rei mandou, fecha o olho. Coisa de criança. O rei mandou, se não falou, o rei mandou, não faz. Aqui o rei mandou, ele mandou, tem que acontecer. Você pode ver o versículo 4, quando diz que, ali no finzinho, com isso concordou o rei e assim se fez. Então, ó rei, a moça que cair no seu agrado. Olha o tipo de expressão que é utilizado aqui. A moça que cair no agrado. Será que eu ou você somos inclusive dignos de estabelecer o que é agradável ou não? Será que o mundo deve se render aos nossos pés porque a gente gosta desse jeito? Será que o mundo tem que funcionar girando ao redor da gente mesmo? Veja aqui, a expressão é a moça que cair, eu diria assim, for derrubada, né? No seu agrado, essa vai ser a rainha. Mas faz um contraste com isso. Aquilo que é agradável a Deus. Primeiro, aquilo que agrada a Deus. Não aquilo que agrada a mim mesmo. É isso que está em vista aqui? Não, porque o rei manda, e ele manda errado. Ele não está nem aí para aquilo que agrada a Deus. Essa moça aqui, cair no seu agrado, ela deve ser colocada no lugar da Vasti. Se fosse o camarada mais estourado explosivo, eu mandava matar. Porque eu estou tentando esquecer da Vasti. Aí, esses meus servos vêm e falam o quê? Põe no lugar da Vasti, sabe a Vasti? Lembra o que a Vasti fez? A Vasti. Põe no lugar da Vasti. Eu não quero mais saber. Mas por quê? Porque o que eles têm em vista? É que essa moça que cair no agrado do rei vai ser, afinal de contas, uma pessoa que vai poder reinar debaixo do reinado maior e supremo do rei Assuero. O que eles têm em vista é quem manda e quem pode mandar mais. Quem que vai reinar junto com o rei. Mas faz o contraste também. Não só aquilo que agrada ao rei, mas aquilo que agrada a Deus. Aquela que vai reinar no lugar da Vasti, o contraste qual que é? A gente é chamado para reinar ou para servir? Percebe qual deve ser a prioridade? Muitas vezes, e isso é coisa do nosso coração,
e o mundo colabora, e o diabo gosta. A gente é levado a um tipo de desejo em que a gente quer reinar. A gente quer acertar as contas do mundo. A gente quer que as pessoas nos reconheçam. Mas o texto da palavra de Deus, que é viva e eficaz, tão maravilhosa na nossa vida, está mostrando esse tipo de proposta para confrontar o nosso coração. Deus, por mim mesmo, eu quero mandar em todo mundo. Mas o melhor e o correto é aprender a servir aquilo que é agradável a ti e também o serviço que eu posso oferecer diante do Senhor. O rei concordou. Olha que bonito do rei, né? Concordou. Se tivesse emissora de televisão, ia estar noticiando alguma coisa do tipo: reuniu a cúpula do rei Assuero com todos os seus servos que não são nem um pouco sábios, e nós estamos aqui na porta do palácio esperando com grande expectativa quais serão as decisões do rei. E agora nós tivemos uma informação privilegiada lá de dentro, e nós sabemos que a decisão já foi tomada, nós esperamos nos próximos instantes, o rei virá até aqui, à tribuna, e ele fará uma declaração. O rei vai aparecer. Aí aparece um qualquer e fala: ó, o rei concordou. É vergonhoso, é vergonhoso. Ele não tem nenhum critério, ele não exercita nem um pouco a inteligência de avaliar: será que é bom? Eu já dei ouvidos uma vez, deu errado, não gostei, estou com remorso. Será que é assim que a gente vai fazer? Será que eu vou ter essa ousadia imoral e vergonhosa de aprisionar tantas mulheres? Será que eles vão escolher, afinal de contas, as moças que eu acho bonita mesmo? Não, ele simplesmente concordou. E aqui o contraste que a gente faz, que não é só de ser agradável a Deus e de servir e servir mais e mais a Deus, é o contraste da gente concordar com o que o mundo faz, se conformar com o próprio pecado ou ser luz em meio às trevas. O que se espera de um rei? Que ele dirija o seu povo de forma excelente. Mas o que esse rei faz? Ele se conforma. Ele simplesmente concorda com aquilo que é falado e proposto. E eu e você devemos ter também esse tipo de confrontação no nosso interior. Será que para mim é até mais fácil, mais cômodo, mais satisfatório simplesmente concordar com o que todo mundo está fazendo e falando e propondo, em vez de ser luz em meio às trevas? De ser sal e luz, como Jesus nos ensina lá no Novo Testamento, em Mateus? Deus quer que nós vivamos uma vida agradável a Ele, de serviço diante dEle, e que traz luz contra as trevas. Mas não é isso que a gente está vendo acontecer aqui nessa passagem. E assim se fez. Ponto final. A gente gosta de ler mais rápido, porque se a gente segue a sequência, aí a coisa fica mais animadora. Mas é importante, às vezes, a gente parar no ponto final, que a gente está parando aqui, inclusive. Assim se fez. O rei mandou, todo mundo obedeceu. Hora ruim para ser obediente, não é? Porque, de novo, por experiência própria, nós já desobedecemos muitas e muitas vezes, né? E aí, a gente viu que era melhor ter obedecido, deu errado, né? Mas e quando acontece o contrário? Aquela hora que era para a gente ser um rebelde, para a gente se revoltar, e a gente se submete de forma errada. Todo mundo obedeceu, não teve alguém com o mínimo de inteligência e capacidade, coragem de falar: "Rei, esse negócio está errado. Para pensar, rei. Rei, pega o livro de Esther e lê, está lá no capítulo 1, o senhor vai ver que deu errado, e é contigo mesmo, deixa disso." Mas não, assim se fez, todo mundo obedeceu. O confronto aqui
não é de ser agradável a Deus em primeiro lugar, de servir a Ele mais do que tudo e de ser luz em meio às trevas, mas é o confronto de nós transformarmos em vez de nos conformarmos. Romanos 12, começo ali, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. As pessoas, os servos, simplesmente se conformaram com a ordem. Ah, não é comigo mesmo? Eu já estou casado, estou bem casado. Ou estou mal casado, não vou ter oportunidade. Não, não é assim. Há oportunidade, há responsabilidade, há o desafio, muitas vezes, da gente fazer mudanças, das coisas serem diferentes. Mas isso acontece na medida em que a gente tem a Deus como o rei da nossa vida. E ali o rei era só o Assuero. Então, aqui o que o rei mandou é esse confronto com uma vida em que a pessoa agrada só a si mesma, em vez de agradar em primeiro lugar a Deus. De alguém que quer mandar em tudo e todos, em vez de aprender a servir em primeiro lugar a Deus. De alguém que se conforma com o que está errado, em vez de ser luz em meio às trevas. De alguém que se submete àquilo que já está errado, em vez de trazer transformação, que trará honra e glória para o Senhor. Veja que nós temos um acontecimento aqui com muitas coisas para nós considerarmos diante de Deus em oração. E algumas das considerações, mesmo das orações que a gente deve fazer, e que esse texto nos ajuda a refletir, inclusive com gratidão, Deus, que bom que eu posso ver histórias como essas, tão desastrosas, e buscar a ajuda e orientação do Senhor. E eu creio que uma das ajudas e orientações é para aquelas pessoas que não são casadas. No caso aqui, se fosse tentar acomodar um pouco, a gente vai falar que o rei Assuero está desquitado, nem divorciado direito não dá. Nós temos pessoas tementes a Deus, que ficaram viúvas, que se divorciaram, ou que ainda são solteiras. Será que esse texto tem algo a ensinar para essas pessoas? Eu creio que sim. E se tivesse que colocar isso em um tipo de afirmação, eu diria que essas pessoas que ainda não são casadas devem colocar em primeiro e altíssimo lugar o compromisso com as recomendações bíblicas. Você quer casar, ou quer casar de novo, ou mesmo se você quiser continuar solteiro, atenda às recomendações da Bíblia. Não procura gente que se acha sábio, mas que não é sábio de verdade. Não procura pessoas que te servem, como aqui no caso do Assuero, porque às vezes o conselho delas não vai servir. Agora, o que a Bíblia traz como orientação? Não espere que eu diga isso agora, porque senão a gente vai começar lá em Gênesis 1, versículo 1, e vai até lá no final do Apocalipse. Mas a Bíblia traz muitas e muitas e muitas recomendações tão excelentes para aqueles que ainda não são casados. E que parte do princípio tão grandioso de viver uma vida de comunhão e compromisso com Deus em primeiro lugar, de forma que as necessidades emocionais dessa pessoa sejam satisfeitas primeiramente em Deus, para que haja equilíbrio, domínio próprio, para que se seja feita dia após dia a oração, que a oração do Pai Nosso não nos deixe cair em tentação. Você já viu isso acontecendo muito provavelmente. Pessoa que demorou a casar e quando casou, casou mal. Porque talvez casou num tipo de desespero e que o que tomava conta era muito mais a ansiedade do que o amor verdadeiro. Veja que se essa é a sua situação, você pode se comprometer em primeiro lugar com as recomendações bíblicas. E para nós que estamos aqui, somos casados, veja que motivo importante nós temos para orar por aqueles que ainda não são. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos ser humildemente servos do Deus Altíssimo, prontos a auxiliar aqueles que ainda não se casaram?
Deixa eu te dar aqui uma dica infalível para você conquistar o seu amor. Para com isso. Vamos estudar a Bíblia, vamos orar. A gente pode ser esse grupo de pessoas que são verdadeiramente sábias, não porque a gente é esperto, inteligente demais, ou tem grandes experiências na área conjugal, mas porque a gente também está comprometido com a santa palavra do Senhor. Mas esse texto, eu creio que também traz um tipo de recomendação àqueles que já são casados. Porque isso tudo está acontecendo debaixo do conhecimento da permissão de Deus, mas por uma dificuldade que é uma dificuldade conjugal. É uma situação tão horrorosa que, para falar pouco, a gente tem que dizer que o rei tinha errado e a rainha também. E quantas vezes nós cometemos erros no casamento também? E aí a gente está vendo o rei fazendo as coisas tudo errado. A gente tem alguma coisa para aprender com isso. Nós devemos ter, cada um de nós, em primeiro lugar, a nossa submissão diante de Deus. E precisamos mais e mais do amor de Deus. Por que eu estou usando aqui a palavra submissão e amor? Porque lá em Efésios 5, a palavra de Deus nos ensina que as mulheres devem ser submissas ao seu marido e que o marido deve amar a sua esposa. E é um texto que muitas vezes tem sido entendido da forma errada. Dias atrás, inclusive com privilégio e gratidão, eu e minha esposa fomos presenteados, participamos de um encontro de casais. E o pastor que pregou, numa das vezes ele falou inclusive sobre essa palavra, submissão. Literalmente submissão é estar debaixo de uma missão. O marido tem uma missão, que é honrar a Cristo no seu casamento. Quando o marido cumpre essa missão, qual é a mulher que não vai querer estar submetida a isso? Mas esse marido, ele está submisso a Deus. Essa esposa também submissa a Deus. Esse marido que deve amar a sua esposa tem o amor na fonte, que é o próprio Deus, e a esposa também. Como isso é tremendamente diferente da situação de Assuero e de Vasti. Então nós também temos algo a colocar diante de Deus nas nossas orações com respeito aos lares que já estão formados e estabelecidos aqui. Ore pelo seu casamento e ore pelo casamento dos nossos outros irmãos e irmãs que estão aqui. Se podemos ser bênção como Igreja de Jesus Cristo para aqueles que ainda não são casados, também podemos ser bênção para aqueles que já são casados. A palavra de Deus registra um acontecimento tão esquisito como esse, mas com lições preciosas para não casados, mas para os cristãos em geral. Nós aprendemos, com esse exemplo ruim, a importância da fidelidade e a importância da pureza em meio a um mundo que é perverso. Toma cuidado, avalia isso. Será que a gente gosta demais do mundo em que a gente vive? Será que a gente está gostando de coisas que não são coisas da fé, que não são fiéis a Deus? Será que, sem querer e sem perceber, a gente não está se contaminando e perdendo a pureza que o próprio sangue de Cristo traz ao nosso coração? E você pode pensar, e eu creio que a nossa oração deve passar pela questão sexual, pela maneira tão pervertida que o mundo tem lidado com isso, mas veja que fidelidade e pureza não é apenas na área sexual. Porque nós temos homens e mulheres que são talvez os grandes exemplos de fidelidade conjugal. Mas não quer dizer que eles não falhem em outras áreas. E aqui, embora a situação envolva tanto uma situação de casamento, como cristãos e como Igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente não pode olhar só para isso. Ó Senhor Jesus Cristo, eu quero ser fiel a Ti em todos os aspectos da minha vida. Ó Senhor Jesus Cristo, eu preciso da Tua pureza. Tu que és completamente santo, faze-me santo também. Ó Senhor, Deus da minha vida, que veio ao mundo, esse mundo de trevas, de pecado que jaz no maligno, e continuou incontaminado, me ajuda a perceber toda a maldade e malignidade que nos cerca e não me contaminar.
qual que é uma das podridões do pecado? É que eu estou usando podridão porque aquilo que está podre espalha, né? A laranja, a maçã não fica com um pedacinho podre e pronto ali, né? Vai estragando tudo. A podridão, ela contamina. Qual que é uma das situações da podridão do mundo que nós vivemos e do próprio agir do diabo? É a gente achar que as coisas estão boas. Do jeito que está, não é perfeito, mas podia ser pior, então deixa assim. Nós nos acostumamos, nós nos acomodamos, nós nos acovardamos. E para usar uma outra palavra que é pesada, mas é real, acontece com a gente. Nós nos tornamos medíocres. Já comentei isso aqui acho que uma vez também. Mediocridade, às vezes é usado como xingamento, né? Mas o que é ser medíocre? É ficar na média. Você pode melhorar, mas fica na média, é mais confortável. Então você vai ter que levantar mais cedo, você vai ter que pedir perdão para alguém, você vai ter que ler mais a Bíblia. Não, do jeito que está, tá bom. Qual que é uma das artimanhas de Satanás contra a nossa vida? Deixa do jeito que está. Por que não tem muito ateu no mundo? Porque é uma coisa tão descarada que às vezes é até mais fácil o ateu ser impactado com a verdade do Evangelho e transformar, e nesse sentido o diabo perde, do que aquele que se acha religioso, mas que nunca vai ler a Bíblia inteira, que nunca vai crescer na vida de oração, que nunca vai servir mais a Deus e a igreja do que está servindo. A pessoa está feliz e contente, se achando religiosa, temente a Deus, e no grande dia final Jesus vai falar o que para ela? Nunca vos conheci. Então, como cristãos, nosso comprometimento deve ser de crescer dia após dia na nossa fidelidade diante do Senhor e na nossa pureza, pedindo que Ele nos ajude a enxergar o quanto esse mundo é perverso. Há recomendações nessa passagem para aqueles que não são casados, para aqueles que são casados, para os cristãos em geral, mas eu digo que há uma recomendação também a você, que sinceramente no seu coração sabe que precisa da salvação, mas que ainda não foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Creia que o fato de você prestar atenção e compreender essa mensagem, que nem é minha, mas é da palavra do Senhor, é porque o próprio Santo Espírito de Deus está trabalhando em você, está mostrando uma situação horrenda, da qual Ele quer te livrar, e Ele quer te livrar por causa do próprio amor que Ele tem por você. Você tem diante de você alguém que se achava rei, mas que não conseguia reinar em nada. É muitas vezes o seu próprio retrato, e já foi o meu e de muitos que estão aqui. Quando na verdade, o que nós precisamos fazer, e quem sabe seja essa a sua necessidade nesse momento, você deve olhar para uma outra pessoa. Não olha para o Açoeiro, não. Não olha para você, não. Olha para um servo. Olhe para o servo Jesus Cristo. O servo Jesus Cristo, que veio em forma de servo, humilde se encarnou, serviu àqueles que, escolhidos por Deus, iriam receber a graça da salvação. Ele serviu a esse povo morrendo numa cruz. Esse servo é o melhor rei. Não é só para você contemplar a majestade do Senhor Deus. E de repente você fica admirado. A gente tem essa tendência, né? Olha, agora eu sou amigo do rei. Eu devo ter alguma qualidade dentro de mim. Não, olha para o servo. E para a humilhação pela qual ele passou. E como sem ele, qualquer pessoa está escravizada ao pecado. E peça a Deus quebrantamento na sua vida, porque você tenha reconhecimento e arrependimento verdadeiro do seu pecado, porque você se coloque diante de Deus como alguém que em si mesmo não tem qualquer condição de comparecer diante do rei. Mas como ele é o rei, e é um rei gracioso, misericordiosamente, ele pode dar nova vida
e novo coração a você. Se você ainda não tem a salvação em Jesus Cristo, clame a Deus para que nesse momento você receba uma nova vida e receba essa nova vida no nome de Jesus. Vamos orar por isso. Nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos reúne aqui nessa noite, não para ouvirmos uma história muito interessante e com grandes lições importantes para a nossa vida, mas para trabalhar e tocar no nosso coração, nos redimindo, nos libertando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria e perseverança, ó Deus. Nessa noite nós clamamos a Ti, ó Deus, porque sabemos que há muitas pessoas, viúvas, divorciadas, solteiras ou até casadas, mas mal casadas, que precisam do Senhor Jesus, que têm buscado as prioridades erradas, que têm procurado mais aquilo que agrada a si mesmas, ou que têm sido subjugadas por homens ou mulheres maus. E pedimos pela misericórdia do Senhor, que o Senhor as liberte de si mesmas e daqueles que são maus, que o Senhor as conduza para relacionamentos sadios, que tragam verdadeira alegria, mas muito mais, que tragam honra, glória e louvor ao Teu santo nome. Pedimos, ó Deus, nessa noite, pelos nossos lares, pelo nosso casamento, pela criação dos nossos filhos, pela obediência aos nossos pais, ó Deus. Muitas vezes, nós temos nos escravizado a um mundo que tem valores ruins e invertidos, mais com uma propaganda atraente. Nos livra disso e nos perdoa pelas vezes em que nós procuramos tomar nas rédeas da nossa vida a direção para o nosso casamento ou para a nossa família, quando na verdade nós deveríamos consultar ao Senhor em oração. E dar alegria e fortalecimento aos casais e aos irmãos da igreja, para que sejamos bênção na vida daqueles que ainda não casaram, como daqueles que também já são casados, ó Deus. Desejamos honrar ao Senhor sendo bênção para as pessoas que estão sozinhas e solitárias, como para aquelas que também já vivem em família. E fazemos esse pedido não achando que nós temos competência ou capacidade para isso, ó Pai, mas porque o Senhor é o Deus de todo o bem, e todo o poder, e toda a bondade, todo amor, graça e perdão e restauração. Pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, por cada um de nós, servos do Senhor Jesus Cristo, alcançados pela graça maravilhosa que Ele realizou na cruz. Muitas vezes nós sabemos que corremos o risco de nos aprisionarmos ou de sermos aprisionados por coisas ruins e erradas. Muitas vezes nós temos vivido nesse mundo sem nos darmos conta daquilo que não é agradável a Ti. Talvez iludindo com coisas que são tão passageiras e superficiais. Talvez tentando nos agarrar a propostas ou a falsas seguranças de que se a gente tiver isso, ou se acontecer aquilo, ou se for assim, ou se for assado, aí a gente vai ter uma boa vida, quando na verdade nós precisamos estar aos pés da cruz. Clamamos nessa noite também, ó Pai, por aqueles que, tendo ouvido a mensagem do Senhor na Tua santa palavra, reconhecem que são miseráveis pecadores, escravos do pecado, e indo em direção à morte, separados eternamente de Ti, a menos que Jesus Cristo os alcance com a graça e o perdão que o Senhor garantiu na cruz, quando morreu em nosso lugar. Dá nova vida, paz e perdão. Dá essa comunhão maravilhosa e eterna contigo. E pedimos isso, ó Deus, compadecidos daqueles que ainda estão presos ao pecado, mas também clamamos por isso, confiando na Tua palavra e procurando glorificar ao Teu santo nome, porque sabemos que quando um pecador se converte,
o teu nome é exaltado, e é isso que nós mais desejamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé e vamos